Olá, boa tarde. Boa tarde. Chegamos aí na sua casa, o Jornal da Cultura, primeira edição, com os principais assuntos do dia. Veja quais são hoje. No Rio de Janeiro, o nadador norte-americano muda a versão sobre o suposto assalto pela terceira vez. Ele e o colega da seleção dos Estados Unidos de natação foram tirados de dentro do avião que os levaria para casa para prestar esclarecimentos à polícia. E a Olimpíada tira o sono aí de muita gente, com jogos decisivos tarde da noite, haja pique no dia seguinte. Especialistas alertam sobre os cuidados para evitar riscos e prejuízos à saúde. E o Senado define as regras e prazos para o julgamento da presidente afastada Dilma Rousseff. O processo começa no dia 25 e pode durar mais de uma semana. Novos negócios tocados em casa são a saída da crise para muita gente, mas é preciso planejamento e dedicação. Na entrevista da semana, o legado olímpico para o esporte. Se o Brasil quer resultados duradouros contabilizados não só em medalhas, mas em conquistas para toda a sociedade, precisa mudar radicalmente a forma como a atividade esportiva é encarada por aqui. Hoje é dia do estagiário e as estagiárias do Jornal da Cultura, primeira edição, receberam o desafio de fazer a reportagem sobre essa atividade importante para as empresas e para quem estuda. Será que deu certo? Olha, eu posso ler essa história agora em primeira pessoa, né? Que tem de gente dormindo mal nesses Jogos Olímpicos, viu? Ainda mais com a emoção do vôlei de praia, da quadra, né? Que invadem aí a madrugada. É gente que não acaba mais, eu em primeiro lugar. Ainda tem a adrenalina, né? Que depois não deixa a gente dormir. A sorte é que é por pouco tempo e dá para se recuperar assim que essas disputas acabarem. Mas o corpo e a mente sofrem. A decoração denuncia o gosto por esportes. E para acompanhar o máximo dessa Olimpíada, a rotina de Ciro fica um pouco diferente. Estou dormindo mais tarde do que o habitual e acordando mais cedo para também poder acompanhar os esportes de manhã. Até os brasileiros que não acompanham o esporte abrem uma exceção durante a Olimpíada. O perdedor nessa disputa é o tempo de sono, que é reduzido em favor dos eventos que vão até a madrugada. A luminosidade da televisão durante as transmissões é só um dos problemas para quem precisa descansar depois de um dia de trabalho. Provavelmente a pessoa vai desligar a televisão de um jogo desses e não vai conseguir dormir imediatamente. Então, na realidade, você vai estar roubando pelo menos 1, 2 horas de sono aí. Quem não consegue esperar até a reprise no dia seguinte pode tentar compensar a noite mal dormida com um cochilo de 30 minutos à tarde, já que um sono de qualidade entre 7 e 9 horas é tão fundamental para a nossa saúde quanto a alimentação. Principalmente se essa pessoa tem que pegar uma estrada, dirigir, alguma coisa, a gente não recomenda que ela roube o sono. Isso aí, põe para gravar, assiste no horário mais adequado aí, né? Mas tem que ter cuidado. Olha, uma dica bacana aí para quem anda pelo centro da cidade, o Mercadão é um dos cartões postais de São Paulo, parada obrigatória para turistas, também para os paulistanos. Muita gente trabalha pelo centro, aproveita para almoçar por ali. Hoje, quem passar por lá tem mais um atrativo aí. A repórter Laís Duarte está no Mercado Central de São Paulo e conta pra gente, Laís, afinal de contas, qual é a surpresa que tem para hoje? Boa tarde. Uau, do Mercadão, boa tarde. Já é conhecido por ser um lugar com sabores do mundo inteiro, recebe gente do mundo inteiro. Hoje, para acompanhar as refeições, tem também música do mundo inteiro. Dá só uma olhada. Eu vou conversar agora com o Gabriel Levi, que é acordeonista do Mutribe. O que tem no repertório do Mutribe, Gabriel? Boa tarde. Boa tarde. Basicamente, a gente faz música do Mediterrâneo Oriental ali, do Egito, mundo árabe todo, Turquia, e um pouco de Europa Oriental, Balcãs, Macedônia, Bulgária. Então é um pouco desse repertório aí. Então vamos ouvir mais um pouquinho. Olha só, o som desse pedação do mundo começa daqui a pouco. 1h da tarde, aqui no Mercadão, no centro de São Paulo. E é de graça, Aldo. Isso aí, muito bem. Bacana, obrigado, Laís. Boa dica aí, boa música para acompanhar uma boa refeição. Olha, vamos falar de um assunto importantíssimo. Saiu um pouco aí do noticiário, a coisa da dengue e tal, mas olha só, até 2 de julho foram registrados quase 16 mil casos de dengue só na cidade de São Paulo. É muito, viu? Mas representa uma queda, assim, de 80% em relação ao que foi registrado no ano passado. Todo mundo, você sabe, precisa fazer a sua parte. Não dá para vacilar, para achar que já passou. Não pode facilitar para o mosquito, não tem que deixar água parada de jeito nenhum por aí. Agora a gente fala da vacina contra essa doença. Começaram essa semana os testes com voluntários. A repórter Adriana Cimino está no Instituto Butantan, que coordena esse projeto, e conta pra gente como está este processo. Boa tarde, Adriana.
Oi, Aldo, uma boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Desde ontem, a Santa Casa de Misericórdia passou a fazer parte dessa que é a terceira e última etapa de testes da vacina contra a dengue. A expectativa é de que 1.200 pessoas sejam vacinadas apenas nesta unidade. Na fase inicial, pessoas com idade de 18 a 59 anos. A gente fala agora com Marcelo de Franco, que é diretor substituto do Instituto Butantan. Marcelo, eu queria que você falasse da importância dos voluntários para essa fase e quais são os possíveis efeitos colaterais. Boa tarde. Boa tarde. Esta fase é muito importante que tenha a participação dos voluntários, porque é a fase que a gente vai testar a eficácia da vacina. É onde a gente vai saber se a vacina funciona ou não. Então, o voluntário tem um papel fundamental. E nós já vimos nas duas fases anteriores que a vacina é segura e que induz uma resposta muito importante, que protege contra a dengue. E é nessa fase que a gente vai saber mesmo se protege contra a dengue. E os efeitos colaterais, tem algum? Não tem quase nenhum efeito colateral. O máximo que tem é uma pequena racha que os voluntários apresentam, que é um bom sinal. Significa que a vacina tem efeito. É como se você tivesse a vacina da febre amarela também tendo aquele efeitozinho brando. Tá ótimo, obrigada pelas suas informações. Essa vacina, se aprovada, deve ser disponibilizada entre o fim de 2017 e o começo de 2018. Ela vai imunizar contra os 4 sorotipos da dengue em dose única. 14 instituições estão participando dessa terceira fase de testes, 2 aqui em São Paulo, o Hospital das Clínicas e a Santa Casa de Misericórdia. Se você tem interesse em participar, quer mais informações, é só mandar um e-mail para o endereço saque@butantan.gov.br. Valeu, Adriana, obrigado pelas informações aí. Quem puder, quiser participar, vale a pena aí prestar esse serviço aí para a ciência nacional. Gabriela. A gente muda de assunto. Em tempos de crise, muita gente aproveita os próprios talentos para empreender. Com muito planejamento, essa aposta pode dar certo. Janice transformou a sala de casa num ateliê. Ela e a prima se uniram para criar e vender lembrancinhas e acessórios para festas. Eu comecei fazendo para o meu filho, aí os amigos falavam, você precisa trabalhar com isso. E deu super certo. É uma média de uns 130, 150 pedidos por mês. Janice faz parte de um grupo que não para de crescer no Brasil, o dos microempreendedores individuais. Entre 2013 e 2015, o número de MEIs trabalhando em casa cresceu mais de 20%, de acordo com o Sebrae. A taxa de desemprego aumentando, as pessoas passam a buscar outras oportunidades, sejam elas por necessidade ou próprio pela oportunidade. Então, essa busca constante de se recolocar no mercado, né, vem aí então a uma alternativa, o próprio microempreendedor individual. Então, que é uma alternativa hoje de se empreender de uma forma menos burocrática. Fugindo dos aluguéis e de custos com transporte e combustível, hoje mais da metade dos microempreendedores trabalham em casa. Mas ser o seu próprio patrão tem lá seus desafios e requer muito planejamento. Analisar o ambiente, se o tipo de empreendimento pode ser estabelecido ali naquela sua residência, e a questão financeira. É sempre separar o que é da pessoa física e o que é da pessoa jurídica. E muitas das vezes, por estar trabalhando em casa, a gente acaba confundindo a parte financeira. Isso acaba comprometendo todo o seu capital de giro. Ainda sobre o mercado de trabalho, hoje é dia dos estagiários. Estudam, ralam bastante aí, né? A gente lembra do nosso tempo também. E aí dá uns primeiros passos, né, para uma vida profissional que a gente espera que seja, né, de sucesso. Certamente. E ser estagiário não é simples não, viu? Mas o resultado pode ser muito satisfatório. As estagiárias do Jornal da Cultura, primeira edição, Kênia Sade e Carolina Colli, receberam a missão de contar essa história. Aposto que todo mundo já ouviu a expressão "é coisa de estagiário". Pois é, nós, estagiárias do Jornal da Cultura Primeira Edição, fomos desafiadas e fizemos uma reportagem em homenagem ao nosso dia. A repórter Laís Duarte acompanhou todo o processo. Dá uma conferida. A Nicole está no 3º ano da faculdade e abriu mão de um trabalho para ser estagiária. O aprendizado foi um fator decisivo. Quando você entra efetivo numa empresa, você não tem tanto apoio. E as pessoas não têm tanto aquela paciência de te ensinar. Você, teoricamente, já precisa saber tudo. No estágio, as pessoas são muito abertas para te ensinar.
O primeiro passo para ingressar no mercado de trabalho começa aqui, estagiando. São mais de 17 milhões de estudantes no Brasil, mas apenas 1 milhão estagia. Por conta da crise econômica, nós tivemos uma diminuição no número de estagiários no Brasil. O apelo que a gente faz é para que as empresas deem oportunidade para esses jovens, abram as portas para que eles possam estagiar. Mesmo durante a crise, Larissa deu a sorte de conseguir um estágio. O principal desafio foi vencer a si mesma. Bom, Larissa, no meu primeiro estágio eu tive muita dificuldade com timidez. Eu não conseguia atender um telefone sem ficar nervosa, eu não conseguia falar direito com os meus supervisores porque eu tinha medo. Você já passou por uma situação parecida nesse seu primeiro mês? A princípio, sim. Chamava só meus superiores pelo nome mesmo, eu tinha vergonha até de olhar para eles. Depois de um tempo, eu já comecei a chamar pelo apelido, já chamo no WhatsApp. A experiência de um estágio faz com que o aluno aprenda mais sobre responsabilidade, além de incentivá-lo a permanecer na sala de aula. O que ele aprende na teoria, vivencia na empresa, mas a prática tem limites. No começo do estágio, as pessoas achavam que tudo que elas não tinham tempo para fazer, elas acabavam jogando isso para o estagiário. Então, acho que aquela coisa de o estagiário tem que servir café, ou deu algum problema, é culpa do estagiário, eu acho que isso é um grande problema que antes afetava a gente. Mas, atualmente, acho que isso já mudou bastante. Então, os estagiários são vistos como pessoas que ajudam e complementam a equipe. Muito se fala sobre os deveres dos estagiários, mas e os direitos? É importante saber que todo estagiário tem direito à bolsa, auxílio transporte, recesso remunerado e pode estagiar no máximo 6 horas por dia. Além disso, o estudante pode ingressar no estágio logo no início da faculdade e permanecer na mesma empresa durante 2 anos. O estágio não é uma mão de obra barata e essa pessoa certamente vai agregar valor para essa empresa. A empresa inteligente vai saber aproveitar muito esse profissional que ele vai estar colocando em treinamento e sendo, portanto, o seu estagiário. Ouviu aí, Aldo? Fica a dica. Tá louco. Tá anotado. Conseguiram, né? Parabéns. Vamos falar de Brasília. Olha, o Senado já definiu, viu, o rito do julgamento da presidente afastada Dilma Rousseff por crimes de responsabilidade. O início está marcado para o dia 25 de agosto. No dia 29 deste mês, a presidente afastada Dilma Rousseff vai se defender pessoalmente no plenário do Senado. Na sessão, Dilma terá 30 minutos para um pronunciamento. Esse tempo pode ser prorrogado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, responsável por presidir o julgamento. Depois, a presidente afastada deve responder a eventuais perguntas de Lewandowski e de senadores. Haverá também debate dos parlamentares, fase que pode durar até 20 horas. O julgamento final começa no dia 25, às 9 horas da manhã. Serão ouvidas testemunhas de acusação e defesa. Todas têm que ser ouvidas antes da presidente afastada depor no dia 29. Nós vamos trabalhar até ouvirmos todas as testemunhas. Como tal, iniciará na quinta-feira e a previsão é de terminarmos até domingo à noite. Essa participação dela será histórica. Ela vai comprovar mais uma vez que não cometeu nenhum crime de responsabilidade e acho que vai fazer uma forte denúncia que vai desmascarar definitivamente essa tentativa de golpe que avança hoje no Brasil. A votação deve ocorrer no dia 30 ou 31 deste mês. É preciso o voto de 54 dos 81 senadores para condenar Dilma Rousseff, o que cassaria o mandato e confirmaria o vice Michel Temer na presidência. Fórum de Segurança no Trânsito é aberto em São Paulo. Durante o evento vai ser lançada uma campanha publicitária para conscientizar a população e evitar acidentes. A campanha inclui vídeos com mensagens fortes envolvendo os principais atores no trânsito, motoristas e pedestres, já que 94% dos acidentes são causados por falha humana. O fórum também compartilha as melhores práticas desde o lançamento do Movimento Paulista pela Segurança Viária há um ano. A ideia é atingir a meta da ONU, que prevê até 2020 a redução de 50% nas mortes no trânsito. Esse é um desafio mundial. No mundo inteiro, a primeira causa de mortalidade é coração e grandes vasos, a segunda causa é câncer e a terceira não é doença, é causa externa. E a principal causa externa é acidente rodoviário, carro, moto, atropelamento. Em São Paulo tivemos no ano passado mais de 6 mil mortes no estado de São Paulo de acidente rodoviário e começamos um grande trabalho para, até 2020, reduzir para a metade.
A Olimpíada, né, vai chegando ao fim, na reta final, termina no final de semana. A essa altura a gente já consegue ter uma ideia do que vai ficar para depois, né, que os jogos terminarem. A expectativa antes dos jogos começarem era de um recorde de medalhas brasileiras, o que não se concretizou. Mas será que depois desse resultado a gente já entendeu que para isso precisa de investimento? É hora de pensar nas próximas Olimpíadas e pensar além das medalhas, né? Exato. Na entrevista da semana a gente foi saber qual será o legado da Olimpíada para o esporte do Brasil. A gente conversa com a professora Maria Tereza Silveira Baumer, coordenadora do Laboratório de Treinamento e Esporte para Crianças e Adolescentes da USP. Professora, a gente já tem ideia do legado que pode ficar dessa Olimpíada? Eu acredito que em relação às instalações esportivas, isso é ponto pacífico. Elas foram construídas, né? O que precisa ser feito com relação a todas as instalações é um bom planejamento de sua utilização. Essas instalações devam ser muito bem utilizadas, tanto para o esporte de base como para o esporte de rendimento. Para isso, precisa ter um planejamento e boas políticas, né? Tanto na área esportiva, como também, eu acredito, na área educacional. Então, de ter uma boa relação entre o papel da escola e o papel das entidades esportivas, né? Você tendo, que é uma dificuldade muito grande que nós temos no país, que nosso modelo esportivo de formação esportiva está baseado fundamentalmente nos clubes esportivos de associados, né? Então, o acesso das crianças, dos adolescentes para a prática esportiva é muito dificultado. O que a gente não faz, que países que são potências olímpicas fazem? O esporte é uma coisa que é valorizada culturalmente, socialmente, e não é um esporte, uma modalidade esportiva, é o esporte como um todo. Na nossa realidade, para nós aqui é o futebol e as demais modalidades, tá? O que não acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. A criançada lá na escola tem oportunidade da prática esportiva de boa qualidade, em diferentes modalidades esportivas, então de praticar, e dessa quantidade você consegue tirar a qualidade, os melhores. Como fazer para que esse legado não seja só uma expectativa? O que falta na nossa realidade é uma comunicação efetiva, tanto no sentido vertical, federal, estadual, municipal, como no sentido horizontal. Então, aqui você tem Ministério do Esporte, aqui você tem COB, aqui você tem Secretaria de Estado do Esporte, aqui você tem federações. Esse pessoal praticamente não conversa, tá? Então parece que são dois sistemas completamente separados. A falta de comunicação entre as entidades envolvidas, assim como a falta de continuidade das coisas, né? Então, se tem programa que está funcionando bem, vamos melhorar esse programa, não vamos desmanchar porque foi de outro governo que foi instituído. A seguir, nadador norte-americano apresenta nova versão para o suposto assalto sofrido por ele e um colega. O episódio está à beira de se tornar um incidente diplomático. Mas o governo turco manda soltar 38 mil presos comuns para dar lugar a presos políticos acusados de participação na tentativa de golpe. A gente volta já. A gente vai para as notícias internacionais. O Uruguai tenta amenizar essa tensão diplomática com o Brasil e diz que a suposta tentativa do Brasil de compra de voto no Mercosul foi um mal-entendido. O chanceler uruguaio disse já ter ficado muito claro que a proposta brasileira de incluir o Uruguai em acordos comerciais, a gente contou isso aqui ontem, né, não tem relação com o voto sobre a presidência do Mercosul. A declaração veio depois de um embaixador, a gente contou ontem justamente, o embaixador do Uruguai em Brasília ter sido chamado pelo Itamaraty para prestar esclarecimentos. Ele teria dito em uma reunião com congressistas uruguaios que o Brasil tentou comprar o voto do país para evitar que a Venezuela assumisse a presidência do bloco. O governo brasileiro considerou essa crise encerrada. Veja outras notícias internacionais. O enviado da ONU à Síria diz que a cidade de Alepo vive uma catástrofe humanitária sem precedentes e faz um apelo para que Estados Unidos e Rússia cheguem logo a um cessar-fogo na região. Bombardeios aéreos feitos em Alepo atingiram civis. Crianças foram resgatadas com vida dos escombros de um prédio atingido por uma explosão. A Síria também é alvo de uma denúncia da Anistia Internacional. Segundo a organização, cerca de 300 presos morrem por mês em prisões do país, vítimas de tortura e maus tratos.
O governador do estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos, perdoa 25 milhões de dólares de uma dívida de Donald Trump. O governador Chris Christie é amigo de Trump e chegou a integrar a campanha do bilionário. Auditores do estado tentavam há anos receber 30 milhões de dólares em impostos devidos por cassinos de Trump, acusados inclusive de falsificar relatórios para as autoridades tributárias. O governador concordou em receber apenas 5 milhões de dólares da dívida. A Turquia manda soltar 38 mil presos comuns para liberar vagas nas penitenciárias, que estão ainda mais superlotadas desde a prisão de milhares de pessoas acusadas de fazerem parte da tentativa de golpe de Estado no país no mês passado. O governo turco anunciou uma reforma penal que vai beneficiar os detentos que já cumpriram metade da pena ou aqueles que têm menos de 2 anos faltando para a libertação. Nenhum acusado de golpismo será beneficiado pela mudança. Hora do esporte. Boa tarde, Cadu. Bem-vindo. Tudo bem, galera? Você, até amanhã ao meio-dia. Tchau. Tchau.